O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o ministro Alexandre de Moraes no inquérito sobre golpe de Estado em 2022. Assunto para a repórter Janaína Camelo com outros detalhes. Janaína. Pois é, Tiago, esse julgamento foi finalizado aí com um placar de 9-1 contra retirar Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. E aí são 10 votos, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele se declarou impedido de votar nesse julgamento. Então, o que os ministros estavam analisando? Um pedido, um recurso da defesa de Bolsonaro, alegando que Moraes é vítima nas investigações e que, por isso, teria interesse direto, pessoal, e que não poderia conduzir as investigações com imparcialidade. O único que votou contra, que votou aí defendendo, de acordo com essa tese da defesa, foi o ministro André Mendonça. Ele, inclusive, foi o último a votar nesse julgamento, votou agora há pouco, no início do dia. Agora, os outros ministros, todos os outros, inclusive o Cássio Nunes Marques, que assim como André Mendonça também aí, foi indicado aqui ao STF por Jair Bolsonaro. Todos os outros votaram de acordo aí com a tese, com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, porque o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que a defesa de Jair Bolsonaro não demonstrou aí de forma clara e objetiva que Alexandre de Moraes seria parcial aí, que por isso deveria ser impedido de conduzir essas investigações. Barroso disse que a tese de que Moraes seria vítima nas investigações não procede porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado têm como vítima não um indivíduo, mas sim a coletividade, ou seja, a sociedade por inteiro. E aí ele disse que se essa tese fosse aceita, então todo o Poder Judiciário estaria impedido de julgar esses crimes. Então, com a conclusão desse julgamento, Alexandre de Moraes continua na relatoria do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado, que indiciou 40 pessoas no total, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tiago. Isso, então, o julgamento já concluído. Bom trabalho para você, Janaína. Até mais tarde. Vou chamar já o Cristiano Vilela e também a Dora Kramer. Ô, Vilela, essa discussão a gente fez já há algumas semanas aqui, mas agora veio esse entendimento do Supremo. Para você, correto, não é correto? Tem alguma coisa a ver ele continuar, não continuar? É um entendimento que o Supremo já vem dando essa demonstração já há bastante tempo, envolvendo todas as investigações ligadas a esse tipo de prática golpista, às questões de 8 de janeiro, enfim, desde a gênese desse tipo de movimentação. Em qual sentido? No sentido de que não haveria, na prática desses atos, algo contra uma pessoa, contra a pessoa de um determinado ministro do Supremo, por exemplo, mas algo contra as instituições. E em sendo contra as instituições, a própria instituição, que é o Supremo Tribunal Federal, não poderia deixar de manifestar a sua posição. Esse é o entendimento firmado. Me parece que todo questionamento que for feito nesse sentido, ele terá a mesma resposta, tanto que, mais uma vez, ficou consignado essa maioria bastante significativa de 9-1, no sentido de fazer com que, de permitir com que, de fato, essa investigação, esses processos corram no Supremo Tribunal Federal sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Ô, Dória, não posso deixar de te perguntar, até um ruído nas redes sociais, porque Cássio Nunes Marques votou para que Alexandre de Moraes fique nessa relatoria. É uma questão, obviamente ele é um ministro do Supremo e tem o entendimento dele, não tem a ver a indicação dele por Jair Bolsonaro ser uma indicação política, apesar disso que ele tomaria uma decisão política em favor de Jair Bolsonaro. Pois é, eu nunca gosto de fazer essa leitura, porque eu acho que é a leitura mais fácil, né? E ontem o Vilela e eu comentavam sobre os novos tempos. Antes desses novos tempos, quando havia assim mais comedimento, digamos assim, no Supremo Tribunal Federal, eu não colocava em dúvida, eu advogava a tese de que, olha, se eu começar a duvidar do Supremo Tribunal Federal, então não acredito em mais nada. Então, eu acho que a leitura aí no caso do Nunes Marques tem mais a ver com tudo isso que o Vilela falou. Um entendimento que já vem sendo consignado desta maneira, outros investigados pediram a mesma coisa, não foi aceito. E outra, porque a Corte se considera, e em boa medida com razão, a instituição mais atacada
durante todo o governo Bolsonaro, culminando naquele final de 22 e depois início de 23. Então, isso também é uma demonstração de defesa da Corte. Essa decisão estava dada. E não é nem maioria, né, gente? Vamos combinar. É quase unanimidade. 9-1 num colégio de 10, né?